Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que mostra claramente que a boa ciência, a boa teologia sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. Esse programa que tem convidado palestrantes sensacionais, gente de primeiríssima linha em ciência, em filosofia, em teologia, mostrando claramente que a nossa fé é plenamente racional. E hoje estamos no Fé e Ciência numa série sensacional. Há alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, Hilton Copacabana, aconteceu o 3º Congresso Brasileiro de Design Inteligente. 20 cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento, em química, física, biologia, bioquímica, cosmologia, teologia, filosofia, estiveram lá apresentando uma série imensa de dados científicos, os mais recentes, que mostram claramente que foi uma mente inteligente que fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E a IPP TV esteve lá, o Fé e Ciência esteve lá, gravou todas as palestras e nós estaremos então apresentando essas palestras aqui. Uma exclusividade do Fé e Ciência. Então você não pode perder essa série toda, 20 palestras, com as mais recentes evidências que comprovam, por exemplo, o relato de Gênesis, que diz que o universo e a vida foram feitos prontos, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. Essas palestras confirmam, então, grandes verdades bíblicas. E você não pode perder. Acompanhe todas, 20 palestras. Você vai assistir uma hoje. Na próxima quarta-feira, passaremos a próxima palestra, uma série de 20 palestras. Se você perdeu na quarta-feira, pode assistir na IPP TV, IPP Play, as palestras gravadas, exclusivas no Fé e Ciência. Então, vamos assistir mais uma dessas palestras sensacionais. Fique com a gente no Fé e Ciência. Bom, pessoal, então agora é aquele momento que vocês podem fazer as perguntas sobre as palestras. Vocês podem... Olha, já temos um Rudinei. Parabenizo aí, palestras espetaculares. Realmente, eu adoro esse congresso, falei ontem na minha apresentação, porque a gente tem contato com assuntos, né, que a gente não está acostumado. Na realidade, eu teria perguntas a fazer a todos, mas não dá, né? Eu queria fazer pergunta para o Célio. Eu não entendo a física das partículas, né? A minha pergunta... Duas perguntas, na realidade. Talvez você vai até achar estranha a pergunta, é de um leigo nesse assunto, tá? Primeira, a teoria do campo unificado, que você mostrou a equação do modelo padrão e incluiu a gravidade. Eu desconhecia isso, né? Porque, pelo que eu leio, é o santo graal da física buscar a teoria do campo unificado. Essa equação já chegou nesse nível? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é com relação ao bóson de Higgs. Eu não entendo como é que, pelo que eu li também, ele tem a capacidade, ele é chamado de a partícula Deus, né? Ele cria novas matérias, novas partículas. Eu queria só perguntar sobre isso também. Muito obrigado, viu, Célio? As ordens. Na realidade, eu não sou físico, tá? Mas a gravidade realmente não está integrada ao modelo padrão, inclusive é aquilo que eles chamam que ele é incompleto. A integração deveria ocorrer a nível de física quântica com o modelo padrão. Não tem isso ainda existindo. Na realidade, a equação de campo de Einstein trata mais do espaço-tempo e das interações do espaço-tempo com matéria e energia. Em relação ao campo de Higgs, seria a partícula que comunicaria a massa
as demais partículas. É um campo que permearia o universo, que eles conseguiram materializar isso numa forma de partícula. Não necessariamente ele é a partícula que comunica a massa, existem outras teorias que dizem que não é, mas não se tem, como disse o Kelson, nada mais profundo e melhor para se colocar no lugar. Então, considera-se que seja realmente o bóson de Higgs, previsto lá pela teoria da gravidade de Higgs, e ele faz parte agora do modelo, mas ainda ele é incompleto, porque ele realmente não incorpora a gravidade, que é a grande frustração da física até hoje. E você só tem a integração da gravidade, pelo menos em nível matemático, na teoria das cordas. Lá sim, lá tem a projeção do graviton, que também não foi encontrado até hoje, que seria a comunicação da matéria com o espaço-tempo. Fantástico, então. Eu vi mais uma pergunta aqui. Ele está desde ontem, vamos deixar ele aproveitar, então, hoje. Tranquila. Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, parabenizar todos os palestrantes deste evento. É a minha primeira vez aqui na TDI. Mostra a camisa para o pessoal. Eu sou... de vestir a camisa de fato, né, gente? De fato. Onde que ele conseguiu essa camisa? Se é para vestir a camisa, vamos vestir a camisa de fato. Isso aqui a gente anda pela universidade, o pessoal pergunta o que é TDI. Isso aqui é o nous, né? O nous grego, que é a inteligência ordenadora do cosmos, que hoje de uma maneira mais sistematizada, mais científica, mais produzida que a teoria do design inteligente. Então, meu nome é Milton César, eu sou de São Luís do Maranhão, estou terminando meu mestrado, eu sou da área de filosofia, minha graduação em filosofia, o mestrado também em filosofia, mais precisamente em Tomás de Aquino, né? Eu estudo aí esse nous grego, que é essa inteligência ordenadora, através da via tomista. A palestra do Glauco foi bastante interessante para a produção da minha pesquisa. Algumas coisas vieram a calhar no aspecto positivo para a minha produção, né? O Juan, parabéns também, que são mais diretamente ligados à minha área, que é a área de filosofia. Agradeço a Deus pela vida do Dr. Adalto Lourenço, porque eu tinha dificuldade em crer. Eu não cria em Deus, né? Essa dificuldade devido às questões filosóficas, né? A impossibilidade da existência de um Deus absoluto, criador dos céus e da terra, para mim era uma coisa assim que muito parecia com as fábulas que estudamos na filosofia, né? De Hesíodo, de Homero. Então se aproximava muito dessas questões. E estudando, lendo os livros de Adalto, assistindo às palestras, através dos vídeos, me aproximou muito, né, do teísmo. Me aproximou muito da possibilidade da existência de Deus. Ontem eu agradeci pessoalmente, fiz isso ontem, né? E, em primeiro lugar, Deus, depois, Adalto Lourenço, né? Somos todos fãs do Adalto. De certa forma, ele me converteu. E, assim como eu, né, eu acho que muitos aqui tiveram essa característica de ateísmo, né? Dessa questão mais a posteriori, a respeito da entidade que nós defendemos, que é o designer. Não são perguntas, são ponderações, né? São ponderações. Claro, o Marcos Eberlin aqui falando pela manhã a respeito da teoria do design inteligente no sistema educacional, nós vamos enfrentar muitas barreiras, é fato isso. Isso não é uma questão que nós vamos resolver agora, nesse terceiro congresso do design inteligente, porque é um fator, além da questão do MEC, que foi colocado pelo Marcos, é uma questão histórica, uma questão cultural, isso veio desde a Grécia, né? Hoje, no terceiro congresso, nós vamos resolver isso. Não daremos conta de fazer isso. Mas as inquietações, os estigmas que nós enfrentamos dentro da universidade, eles são reais. Né? São reais. Eu me deparei com... tinha essa característica de ateu, mas eu me deparei hoje defendendo justamente o design através da via tomista, que é a questão do design inteligente através do argumento teleológico, que é a quinta via, né, tomista. Então, meus queridos, para vocês terem uma ideia a respeito de como enfrentamos esse estigma, eu estava na primeira semana acadêmica de pós-graduação da Federal do Maranhão e uma professora doutoranda aqui da PUC, Rio, ela foi convidada para dar uma palestra, e ela, na verdade, foi um minicurso sobre Plotino. Né? Plotino que defende a ideia do uno, sobre a ideia de Deus via Plotino, que é o uno. E ela disse que
a teologia natural, né, surge com Plotino, com a radicalização do platonismo. E ela falou isso, aí eu deixei ela esperar terminar o discurso dela. Quando ela terminou o discurso dela, eu inquieto com a questão, né, dela colocar o início da teologia natural, os conceitos da teologia natural, iniciado ali por Plotino através da radicalização do platonismo, que, na verdade, não é. Aí eu perguntei para ela onde é que ficaria a ideia, porque, na verdade, eles não têm leitura bíblica, né? Lá em Salmo 19, capítulo 19, versículo 1, e perguntei para li na hora lá, né? E perguntei onde é que Paulo tirou a ideia de Romanos 1:20, que os homens são indesculpáveis, porque Deus se revela através da natureza. Ali, para mim, são elementos claros de teologia natural. Concordam? São elementos claros. Ora, isso aí é no ano 57 depois de Cristo. Plotino é no século 3 depois de Cristo. Então, eu perguntei para ela de onde que Paulo, Salomão teriam tirado essas ideias. E ela não soube me responder. Não foi Plotino. Na verdade, essa ideia é uma ideia anterior. Talvez vocês saibam me responder de onde eles tiraram essa ideia. Paulo tirou essa ideia da revelação natural, do qual ele fala em Romanos 1:20. E aí, ela pegou algumas palavras-chave, tentou resolver a questão, mas não foi suficiente, não foi convincente. A gente sabe quando a pessoa tem o conhecimento de causa, e nós sabemos, como filósofos, quando ele quer enrolar. Né? Sabemos, não tem como escapar disso, não é, não, doutor? A gente sabe quando a pessoa quer enrolar. Ou seja, ela mesma se denunciou, que ela disse, eu peguei aqui algumas palavras-chave do que está escrito em Romanos, ou seja, pelo fato não leu, né, ainda não tinha lido o que estava escrito em Romanos 1:20, e ela pegou algumas palavras-chave e tentou ali fazer uma relação, e que não foi convincente, enfim, não respondeu. Isso aí é para nós percebermos o quanto há esse estigma, né, dentro do campo, dentro da universidade, quando você diz que você vai fazer filosofia, que está esse teu filósofo, esse teu pensador, ele está ligado à Idade Média, então tu não vai fazer filosofia, você vai fazer teologia. Não existe filosofia no período medieval. Não é isso? Não existe filosofia. O que existe é uma teologia, é um absurdo, é o estigma, é o preconceito que nós enfrentamos. Mas não se faz filosofia se nós não passarmos pela história da filosofia. E diga-se de passagem que o período medieval foi o período que mais produziu provas acerca da existência de Deus. Né? Mais produziu provas. Né? Nós temos aí Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e o TDI é uma discussão antiga, é uma discussão que vem desde os pré-socráticos, a ruptura do naturalismo filosófico através da água, de Tales de Mileto, depois nós temos o Anaximandro, o Apeiron de Anaximandro, que absorve essa ideia, mas leva de novo para o indeterminado, para o infinito, e depois nós vamos ter, depois dos pré-socráticos, a gente vai ter Platão com o bem, o sumo bem, depois de Platão nós vamos ter Aristóteles com o motor imóvel, depois do motor imóvel nós vamos ter Plotino com a ideia do uno universal, e todas essas ideias do transcendental, daquilo que é imaterial, daquilo que é metafísico, criando o que é físico, vai ser absorvido nos medievais em Cristo. Né? Santo Agostinho absorve essa ideia e traz para o Deus da Bíblia. São Tomás de Aquino aprofunda o conceito, onde ele traz as provas, o Deus da Bíblia. Então, além de ser filosófico, é também teológico. É uma discussão filosófica com implicações teológicas. Até daí são questões científicas, mas com implicações religiosas. Não são perguntas, eram algumas considerações que eu queria fazer desde ontem, mas, aprove a Deus, me dê essa oportunidade. Vamos deixar o homem ser feliz, tá contente aí? Eu estou sendo sincero com todos, porque é a oportunidade de estar aprofundando mais a minha fé nas questões empíricas. Né? Então, eu agradeço a Deus, é a primeira vez que eu estou aqui, e lá em São Luís nós desenvolvemos um trabalho, inclusive o Adalto já foi várias vezes lá, em São Luís do Maranhão, o Eberlin vai agora também, dia 3 de setembro, onde teremos o primeiro encontro de jovens universitários, e assim nós vamos desenvolvendo o trabalho, vestindo a camisa de verdade e de fato. É isso, meus queridos, tá? Um abraço a todos e até mais. Hilton? Hermilton. Hermilton. Eu falei, Hilton é dono do hotel, então pode já falar. O Hermilton, o que acontece? Fico muito feliz de ver que você tem esse interesse. Aproveite se você gosta de falar,
palestre bastante lá. Eu sei que o Maranhão é um estado fantástico, então a gente precisa de gente em todos os estados. Então aproveite essa vontade, aproveite seus estudos que você tem lá e faça isso. Divulgue o máximo que você puder o DI, isso é o principal, tá bom? Uma salva de palmas para a pergunta dele, que foi uma conclusão, uma palestra, tudo de bom. Vamos ver quem que é. Pessoal, seja um pouco mais breve, senão eu vou ter que começar a cortar a pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciano. Gostaria de agradecer a oportunidade, também minha primeira vez aqui no Congresso da TDI. E eu estou muito feliz porque tem pessoas de diversas áreas aqui, da química, física, biologia, medicina, enfim. Tem vários tipos de inteligência aqui nesse recinto, inclusive a inteligência espiritual que está em Colossenses, né? Paulo fala dela no capítulo 1, no versículo 9. Então, é bem diversificado e bem interessante. Eu gostaria de fazer duas perguntas para o professor Adalto. Em relação a... O senhor brincou um pouquinho lá sobre os terraplanistas, mas tem um grande percentual de pessoas, né, inclusive dentro da academia, que acreditam nisso, inclusive físicos e... Enfim, esses dias eu tive numa live com um experimento de Erastótenes. Aquilo ali já não é suficiente para acabar com tudo isso. Parece que os terraplanistas têm um pouco a ver com os evolucionistas. Assim, acho que é muita bobagem, né? Mas parece que a verdadeira ciência está dando lugar para youtubers. Também, se o senhor quiser falar um pouco sobre educação no Brasil, já que o senhor está fora, também fica à vontade. E, quando fala de datação, obviamente, né, novidade para ninguém, o senhor é um criacionista. Terra nova, terra antiga, terra nova, o Marcos tem defendido isso aí, né, os 6.000 anos, enfim. Fala um pouquinho da datação do carbono 14, assim, e por que, quando a gente vai falar isso com os geólogos, eles implicam tanto com os reloginhos dos milhões e bilhões de anos, né? E uma pergunta para o professor Célio, quando o senhor fala lá na introdução das galáxias, tem um atrator atrás de uma parede, que atrator seria esse? Seria o design? Obrigado. Então, vamos lá. Vou procurar ser bem rápido. Dentro do contexto do terraplanismo, é muito interessante a gente ver a quantidade de pessoas que realmente têm abraçado essa, diria, cosmovisão totalmente errada. Eu falo, pessoal, a coisa mais simples que tem, a gente teve um equinócio há pouco tempo atrás, tem um outro chegando agora, no mês de setembro. Faz o seguinte, pede o pessoal lá de Macapá colocar uma vara de mais ou menos 2 metros de altura, porque Macapá está praticamente em cima do Equador. Pede para o pessoal lá pertinho de Porto Alegre, tem várias cidadezinhas ali perto, que eles estão exatamente na mesma longitude, só que estão na latitude lá embaixo. Coloca uma vara de 2 metros de altura e mede a sombra. Resolveu o problema. Se a sombra for igual, a Terra é plana. Se não for igual, ela é esférica. Ou seja, independente de acreditar, é só fazer um teste. Tá? Esqueci a segunda, qual a segunda mesmo? Sobre datação. Tá. Quando nós tratamos com métodos de datação, nós sempre tratamos com algumas questões relacionadas com certos pressupostos. Tá? Carbono 14, ele tem um problema muito sério que a gente chama de curva de correção. Tá? Essa curva de correção, à medida que o tempo avança e passa dos 6.000 anos, a curva de correção fica muito, muito fora de uma linha. E para fazer essa curva de correção, nós temos que fazer o seguinte, você pega certas coisas que nós conhecemos a idade, para nós compararmos com essa quantidade de carbono que ainda está ali. Então, você faz uma comparação, por exemplo, a gente sabe quando um determinado rei foi rei, há tantos milhares de anos atrás, então ele tem o trono dele, você pega uma lasquinha lá do trono de madeira, vai lá, testa o negócio, daí compara com a idade, e daí você faz um tipo de uma comparação entre os dois. Então, o carbono 14, até uns 5, 6 mil anos atrás, ele vai bem. O problema é depois disso, daí começa a criar um pouquinho mais de problema. Muitos laboratórios têm dito que até 20.000 anos a gente tem confiança a respeito disso. O problema é quando o carbono 14 é usado para desprovar os outros métodos. Por exemplo, um dos grandes problemas com o carbono 14 é a questão de você ter literalmente contaminação. Ou seja, ou ter carbono 14 adicionado à amostra ou ter removido da amostra, um dos dois. Quando você trata com diamantes, daí diamante não tem isso. Diamante é outra história. E nós encontramos carbono 14 em diamantes. Tá?
Essa é a parte que é fantástica. Por quê? Porque o diamante, tecnicamente, ele tem que ser mais velho do que a rocha onde ele foi encontrado. A rocha, as rochas que nós temos aí com diamantes, são rochas de mais ou menos 500 a 550 milhões de anos, a grande maioria delas. Só que você tem carbono 14. O problema é que a quantidade de carbono 14, a meia-vida do carbono 14, não permitiria ter mais carbono 14 detectável com um negócio de 500 milhões de anos. Ou seja, se ainda é detectável, é porque o negócio é jovem, é recente. Então, o carbono 14 hoje tem sido procurado ser descreditado. Acho que existe essa palavra, de vez em quando o Tico e o Teco ficam brigando aqui. Isso é inglês, é português, sei lá. Mas, se não tiver o seu dedo, é moral para isso. Esse povo é fogo. Mas, de qualquer forma. Então, o problema é quando o carbono 14 agora tem sido utilizado para mostrar que os outros métodos de datação são altamente questionáveis. É por isso que tem um grupo muito grande, no mundo todo, querendo remover o carbono 14. O carbono 14 é bom só para coisas bem recentes, coisas assim, então não usa para coisa muito antiga, não. É isso aí, então. Eu vou chegar... Tem mais uma? Vai lá. Sim, sobre o grande atrator, na realidade, é um campo gravitacional que não é possível de vê-lo porque tem muitas galáxias na frente onde ele estaria, que é onde se dirigem aquelas galáxias do superaglomerado de Laniakea, ele está atrás. Então, deve ser um superaglomerado de galáxias que tem uma massa muito grande, que está atraindo outras galáxias naquela direção, inclusive o nosso grupo de galáxias aí que fica na constelação da Virgem, em direção à constelação da Virgem. Então, ele é um objeto, é um campo gravitacional, não deve ser um buraco negro supergigante, mas com certeza tem muitas galáxias lá que promovem esse campo gravitacional. Ele foi descoberto há muito tempo atrás, faz parte da estrutura e da cosmologia, e acabou sendo incorporado nesse superaglomerado de Laniakea, porque é exatamente na mesma direção e ele se encontra além, não é visível daqui para a gente, porque tem galáxias na frente, né? Vou dar uma de tira-mal agora, e o seguinte, para a pergunta tem que ser um pouco mais breve, porque a gente quer atender, tem muita gente pedindo para perguntar, então tem que ser bem breve mesmo, para poder atender todo mundo, tá bom? Ela tinha pedido antes. Boa noite, meu nome é Thaísa, eu sou de Minas e eu estou terminando o curso de agronomia em uma universidade federal. O que eu queria saber é do Adalto. Como começar... Eu já li alguns livros de design e eu queria saber como iniciar o estudo de uma forma ou cronológica ou didática, eu creio que didática, para estar me aprofundando no assunto, para não falar besteira para ninguém. Isso, muito obrigada. Obrigado, nós. Olha, eu vou citar o que eu fiz na vida. Curiosidade é o que te leva a todos os lugares. Então, eu ia sempre atrás daquilo que eu estava curioso. E o que você vê hoje é o resultado de quase 40 anos de curiosidade. Então, é uma caminhada. Eu não posso dizer, faça isso, faça aquilo, é A, B, C, D. A coisa mais importante é o seguinte, os livros que eu escrevi nada mais são do que respostas às minhas questões. Então, é o meu questionamento. Então, coloquei no livro aquilo que eu descobri. Fui atrás, fui pesquisar, fui pensar. Então, eu não teria como te ajudar em termos de algo cronológico, mas eu posso te dar uma dica. Tá? Tive um professor de física muito legal quando estava fazendo mestrado e doutoramento, ele dizia o seguinte, começa pelo básico, pelo mais simples que tiver, e daí você vai subindo. Se você pegar um negócio que você não está entendendo, depois de estudar e ler e tudo mais, você vai ter que voltar um pouquinho mais para construir uma base para poder entender aquilo. E é isso que eu faço até hoje. É tipo fazer Feynman, a técnica de Feynman. Funciona. Tá? Okay? Vamos para a próxima pergunta, então. Olá, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho uma pergunta e um pedido de reflexão. A pergunta eu vou fazer para o Dr. Juan. Na elaboração dos meus livros sobre esse assunto, eu acabei fazendo amizade com um filósofo. A gente ficou muito amigo, que é o Aristóteles. Ele não me conhece, mas eu acabei conhecendo ele. Slow. Então, a pergunta sobre o que a gente está conversando aqui,
Eu acabei fazendo amizade com um filósofo, Aristóteles, e o Aristóteles, uma mente magnífica, ele era geocentrismo. Ele acreditava no geocentrismo. Então, filosoficamente, já que o senhor tem todos esses estudos em filosofia, o que o senhor diria para cientistas e para pessoas comuns? Como tomar cuidado filosoficamente para admitir a possibilidade de um erro nos seus estudos ou nas suas reflexões, diante do fato de que até Aristóteles cometeu um erro nas suas, né? E a pedido de reflexão, uma coisa, durante o trabalho dos meus livros também, uma coisa que eu sempre pensei sobre a evolução natural, porque é o contraponto que a gente tem para fazer, é criacionismo e evolução natural. Eu me perguntava o tempo todo se Deus existe porque Ele permitiu que uma evolução natural, que um conceito desses tomasse tamanha proporção. E a conclusão que eu cheguei, e essa é uma pergunta para todos, se faz sentido, é que possivelmente isso foi um beliscão que Deus está nos dando, no sentido, eu quero ver como que vocês agora vão me defender. Num aspecto filosófico do porquê dessas coisas. Se isso faz sentido, se poderia ser isso, no sentido que até então estava tudo parado, então Deus disse assim, eu quero ver agora como é que vocês me defendem. E deixou que a evolução natural se disseminasse. ¿Tú podrías hacer una pregunta más específica? Para o senhor, a pergunta é, como filosoficamente o senhor orientaria cientistas a tomar cuidado com as certezas que parece ser certeza dentro do estudo da linha de raciocínio que está usando para a finalização do estudo que está fazendo? Eu falei rápido de novo. O sea, o que tú preguntas es la relación entre ciencia y filosofía. Não, uma orientação que o senhor daria para cientistas, seja lá do ramo que for, tomar cuidado para não Que cuidados el científico tiene. Juan, sí, que sí. cuidados usted tomaria aconselhando os colegas para não errar, ou seja, dando as possibilidades de também errar? Bueno. Não, eu já expliquei para ele, tá tudo certo, ele vai falar. Hay una relación muy especial entre ciencia y filosofía. La filosofía tiene que atender a lo que dice la ciencia, pero no con reverencia, sino con sentido crítico. Y el sentido crítico es que lo que diga la ciencia tenga cierta lógica, siga las reglas de la lógica, y siempre saber que lo que decimos en la ciencia natural es lo mejor que podemos saber, pero nunca podemos estar seguros más allá de toda duda razonable. Salvo la matemática elemental, todo lo demás es dudable, pero no meramente dudable, porque lo que dice la ciencia, aunque no puede probar más allá de toda duda la ciencia natural, que es verdad, lo dice sobre bases de confirmación. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado y darse cuenta que el razonamiento científico es correcto, pero también hay que tener en cuenta que la historia de la ciencia nos muestra que hipótesis, leyes y teorías que alguna vez fueron dadas por verdades, luego encontraron problemas. Eso es un punto que hay que atender siempre y nunca decir, bueno, esto es verdad, más allá de toda duda razonable,
siempre hay que tener cautela. Es lo que nos enseña la historia de la ciencia. Pero un punto muy importante que tiene relación con nuestra reunión es que cuando se descubrió la información genética, la complejidad y la aperiodicidad de la información genética, la presencia de una inteligencia se hizo razonable. Antes no. Cuando Newton habla de la existencia de Dios, lo hace sobre la base que si hay leyes, hay un legislador. Santo Tomás dice, si hay orden en los cielos, hay un ordenador, repitiendo los estoicos. Pero ellos basan su idea de una inteligencia sobre la base de la necesidad, mientras que el diseño inteligente lo hace